boa noite a todos. Eu gostaria de falar sobre a questão do material estar nesse formato na Matrixologia. Trata-se de um curso, esse material foi tirado de um curso, baseado no livro Matrixologia, que pode ser, na verdade, esse material que vai ser apresentado aqui nesse estudo, ele pode ser realizado no seu download no site www.matrixologia.com.br. Então, de forma que, de repente, nos assuntos sentir necessidade de anotar alguma coisa, não se preocupe com isso, porque nós podemos depois enviar os e-mails ou realizar o download nesse site que eu citei. Okay? A Matrixologia é um estudo, aborda toda essa concepção védica, espiritual, filosófica, a partir do primeiro filme, que é um filme recheado de simbologias, e é uma linguagem interessante para levar o público em geral, que muitas vezes tem dificuldade em ter acesso a esse tipo de sabedoria numa linguagem mais tradicional. Bom, vamos lá, vamos dar início à apresentação, ao estudo. Hoje nós vamos falar sobre Maya, que é realmente um assunto bastante complicado de se falar, bastante abrangente, até mesmo por essa grande abrangência que o tema ele é adotado. Porque falar sobre Maya é mais do que falar sobre a concepção, envolve toda, inclusive, uma história da mitologia védica, onde surgiu a concepção Maya. Mas eu creio que o mais importante, o que nós vamos tocar aqui na nossa reunião, nesse estudo, é o conceito de Maya. Qual é a sabedoria que Maya traz? Qual é a sabedoria que o ensinamento que o conceito Maya traz, que é originado da literatura védica, para nossas vidas, e principalmente como esse conceito, apesar de nós, do nosso estudo ser baseado na literatura védica, eu vou me basear, no caso aqui nos textos que eu vou mostrar no Bhagavad Gita, é um conhecimento, é uma sabedoria que ela está implícita em todos, em todas as filosofias, religiões. O conceito Maya ele está realmente inserido em várias outras fontes de sabedoria e cabe só a nós buscarmos para encontrar, só em outro formato, numa outra roupagem, mas enfim, a concepção é a mesma. Então, acredito que a maioria aqui já deve ter ouvido falar sobre Maya, e eu também tenho certeza que se eu for perguntar a cada um aqui o que entende por Maya, eu vou ter respostas bastante diferenciadas, exatamente porque é um tema muito abrangente. Mas vamos conceituar o que Maya efetivamente é dentro da linha filosófica espiritual e no caso aqui védica. Então, o que é Maya? Maya é o véu de ilusão que nos separa da percepção de unidade com o todo. Certo? Ou seja, Maya é esse véu de ilusão que nos impede de atingir o principal propósito da nossa existência, que é essa unidade com o todo. Todos nós estamos aqui para isso. Isso independente de religião, cada um dentro da sua filosofia, mas todos estão em busca desse religamento com o todo. Inclusive a própria palavra religião quer dizer isso, religar, onde nós estamos aqui buscando realmente o que algumas filosofias chamam de iluminação, samadhi, o reino dos céus, autorrealização, enfim, existem várias definições, e Maya é exatamente esse véu de ilusão que nos separa de alcançar, que nos impede de alcançar esse objetivo. Ok? Então, conceituando um pouco mais Maya a partir da filosofia védica, nós vamos falar um pouco mais depois sobre, especificar mais sobre o que é essa ilusão, que tipo de ilusão nós estamos falando, que é um conceito bastante abrangente. Mas segundo a literatura védica, Maya, em especial o budismo, ela é composta por 3 tipos de ilusões distintas, que é a ilusão física, a ilusão psíquica e a ilusão espiritual. Na verdade, nós vamos falar mais, vamos aprofundar mais aqui nesse estudo na ilusão espiritual.
Por quê? Eu vou dar uma pincelada nas duas primeiras, nos dois primeiros tipos de visão, mas a ilusão espiritual é a que efetivamente a grande maioria que está aqui ouvindo e que vai ouvir nesse vídeo, é a ilusão que estamos mais submetidos, porque é exatamente a mais complicada de lidar. Aí vocês vão entender isso ao longo da minha explicação. Então, primeiro vamos falar rapidamente sobre a ilusão física. Eu vou ler a concepção para que todos acompanhem. Refere-se basicamente à ilusão de acharmos que somos esse corpo físico ou essa personalidade encarnada, quando na verdade somos apenas uma fração do nosso eu. E muitas vezes nós achamos que somos, mas o nosso eu é muito mais do que isso que nós estamos manifestando aqui, né? É muito mais do que esse corpo físico. E ainda que o nosso mundo é o mundo real. Achamos que o nosso mundo é o mundo real, né? Esse é um tipo de ilusão básica. Quando na verdade é apenas, né, um rascunho do mundo real. É um rascunho, é o nosso ensaio para podermos chegar, né, um dia, de acordo com o nosso esforço, a esse mundo real. Na verdade, se nós formos descer, né, conceituar mais, esse seria um outro estudo, né, a ilusão física, e na verdade o objetivo hoje é nós focarmos mais na terceira, que é a espiritual. Então, prosseguindo, né, a ilusão psíquica, conceituando de maneira simplificada, refere-se às ilusões e fantasias que estamos submetidos pelo condicionamento social e cultural. Trata-se da nossa visão de mundo, que pode estar pautada em bases ilusórias ou fantasiosas. Muitas vezes nós acreditamos, né, que algo é real, isso dentro da nossa visão de mundo é muito real, né, mas quando nós vamos realmente a verdade se revela, percebemos que não é bem daquela forma como pensávamos, né? Isso é um tipo de ilusão psíquica. Vou dar um exemplo, né? Até Galileu, nós acreditávamos piamente, a humanidade acreditava piamente que o mundo era achatado, né? Que nós éramos o centro do universo. Então hoje nós sabemos que era uma ilusão acreditar nisso, né? Era um tipo de ilusão psíquica. E ainda dentro da ilusão psíquica, também existem casos de fantasias criadas pela nossa psique que visam proporcionar fugas de realidades perturbadoras. Muitas vezes, né, nós criamos algumas ilusões dentro dos nossos mundos particulares para fugir dessas situações desconfortáveis. Eu dou um exemplo aqui, né, de alguns casos que nós vemos na psicologia, uma mãe que não aceitou a perda do filho e continua esperando. Ele chegou em casa, arruma o quarto dele todos os dias, coloca o quarto dele na mesa todos os dias. Ela criou essa ilusão psíquica, né, de que aquilo é real, que, enfim, ela não o perdeu efetivamente, ele não desencarnou. É um exemplo simples, mas isso pode ser aplicado em vários níveis, né? Várias ilusões psíquicas às quais nós estamos submetidos. E finalmente, né, é o que nós vamos aprofundar mais nesse estudo, a ilusão espiritual. Refere-se à ilusão mais difícil de se libertar, pois trata-se do último véu que nos separa da verdade sobre a existência e da real unidade com o todo. A ilusão que nos impede de identificarmos com o espírito, pois nos induz à identificação com a matéria. A coluna principal desta ilusão é o desejo, ou seja, né, a satisfação dos sentidos. Eu acredito que todos que estão aqui presentes, né, e até os que estão me ouvindo, né, pelo filme, sabem, já estão bem conscientes dos dois primeiros tipos de ilusão, ou pelo menos estão muito avançados em se libertar delas, né, onde nós sabemos muito bem, né, acho que a grande maioria aqui, que não somos esse corpo, não somos essa personalidade, né, que estamos aqui, estamos apenas uma fraçãozinha disso, que o nosso mundo não é real. Eu creio que a grande maioria está buscando um autoconhecimento, um autoencantamento para se libertar dessas ilusões que nós podemos criar, né? Às vezes a pessoa se acha Superman, se acha o derrotado, né? Então temos que tomar cuidado com essas fantasias psicológicas que nós, da nossa psique, que nós mesmos criamos, né? Agora, essa terceira em especial é a mais complicada, porque ela lida diretamente com o nosso desejo. Ela lida, enfim, com a satisfação dos sentidos a qual nós estamos
muito ligados pelo nosso ego, né? O nosso sistema de sobrevivência física. O ego, ele quer tudo que possa, né, nos trazer um tipo de satisfação, porque ele acredita, né, essa personalidade, a nossa personalidade, essa faceta da nossa personalidade, ela se manifesta muito forte e levando a buscar essas satisfações dos sentidos, né, que muitas vezes, dependendo da intensidade que nós aplicamos, torna-se uma ilusão. Por esse motivo é que esse tipo de visão foi tão destacada, né, pelos mestres da nossa humanidade. Eu vou destacar em especial aqui os mestres ligados aos Vedas, que no caso seria Buda e Krishna, né, que falaram mais abertamente sobre isso. E além de ser a mais difícil de se libertar, é que nos levará, né, com o todo, né, a nossa união com o todo. Então, vamos acompanhar através das escrituras, até para que vocês não achem que eu vou ficar procurando isso, né? Então, nós vamos ver alguns trechos da Bhagavad Gita, né, que fala sobre isso. Difícil, a princípio, é romper o véu de ilusão que cerca a manifestação. Somente aquele que se aproxima de mim supera a ilusão. Quando vocês se aproximam de mim, Krishna, ele está se colocando, né, como o representante, como a encarnação da Suprema Personalidade, né, do Criador. Então ele se coloca como, né, o próprio Criador. Né? Então dessa forma. Aquele que, livre de ilusão, me conhece como Espírito Supremo. Arjuna fala, né, Arjuna é discípulo de Krishna. Como se mostra a pessoa que atingiu a transcendência? Em que língua ela se expressa? Como se senta e caminha? Como é que é essa pessoa que atingiu essa iluminação, que rompeu o véu, o Maya, né? O Supremo Senhor fala: quando o homem renuncia aos desejos dos sentidos engendrados pela mente, obtendo contentamento unicamente no eu, disse então que alcançou a consciência divina. Percebi então com desejo, quando a sua inteligência conseguir ultrapassar a floresta da ilusão, você então se tornará totalmente indiferente ao que se disse ou dirá. Ou seja, torna-se econômico, né? Você está livre dos sofrimentos do mundo. A alma corporificada consegue renunciar aos prazeres dos sentidos, muito embora ela não perca os sentidos do prazer. Não fala sobre isso. Porque depois de provar o gozo transcendental, ela fixa a consciência. Os sentidos são tão fortes que conseguem arrastar mesmo a mente do homem sóbrio que se esforça por domá-los. Quem controla os seus sentidos, concentrando-se em mim, pode ser considerado um homem de mente estável. Quem não se deixa agitar pelo fluir dos desejos que entram qual rios no mar, que no entanto fica estável, é o único que tem paz. A pessoa que abandona o sentimento de posse e os desejos dos sentidos, desprovida de egoísmo, alcança a paz verdadeira. Concluímos então que a ilusão espiritual está em se identificar com a satisfação dos sentidos e acreditar que podemos atingir a verdadeira felicidade com eles. Ou seja, fazer da matéria o propósito da existência. Considerando que a matéria é passageira e o espírito é eterno, trata-se de uma verdadeira ilusão, essa identificação com a satisfação dos sentidos. Ou seja, né, a ilusão em si, nós vamos falar mais sobre isso, ela não está na satisfação dos sentidos. Né? Os desejos, muitas vezes, eles são uma correnteza forte. Nós falamos assim: não vou fazer isso, não vou fazer isso, fala para todo mundo, né? Isso vamos pensar, não vou seguir isso de jeito nenhum. Aí, quando eu vou, cheguei. Você pode até mais mentir para outras pessoas, mas eu fui seguro, né? O desejo, e muitas vezes essa nossa luta interna, né, não deixa de ser uma luta interna, ela retrata exatamente essa nossa busca em romper esse véu de ilusão, né, que é a Maya. E a ilusão, na verdade, está não na satisfação dos sentidos, mas em fazer da satisfação dos sentidos o propósito da sua existência. Eu não estou dizendo aqui que, caramba, então eu tenho que me abster de tudo, eu vou me isolar do mundo. Não estou dizendo nada disso.
né? A satisfação dos sentidos estão aí exatamente, né, para que, enquanto encarnados nessa dimensão unificou, nós possamos até usufruir. A questão está exatamente a fazer disso o seu propósito. Esquecer que nós temos um propósito supremo, que é exatamente essa transcendência, né? Essa união com tudo. Então, considerando que, em primeiro plano, a meta, né, da nossa existência humana, todo mundo aqui está em busca dessa meta, mesmo que eu não tenha consciência disso, é a felicidade, atingir a felicidade. Todos de vocês aqui não estão, de alguma forma, buscando ser felizes. Né? Mas a partir desse conhecimento sobre Maya e sobre a identificação com a ilusão, né, e a identificação com o espírito, nós chegamos a dois tipos de felicidades, que é a felicidade passageira e a felicidade plena. A passageira, né, ela nada mais é do que uma mera alegria, porque ela se identifica com satisfações dos sentidos que são passageiros. Nós podemos até falar isso na última reunião, né? Ou seja, se você se identifica, se você depende de uma satisfação para ser feliz, a sua felicidade ela vai durar exatamente o tempo que essa satisfação durar. Uma hora ela vai acabar, eu não tenho dúvida disso. Porém, a felicidade plena é baseada na estabilidade e desenvolvimento mental, no controle e serenidade dos sentimentos e emoções, no vivenciamento de relacionamentos sadios, na aplicação do equilíbrio em todas as áreas da existência, além do alinhamento com as leis universais que se traduz em um perfeito relacionamento com o divino. Eu diria que essa é a definição mais próxima da felicidade plena, né, onde nós realmente vivemos relacionamento, focamos a nossa vida em relacionamento, não só com o próximo, mas conosco mesmo, né, com o divino, onde nós buscamos esse desenvolvimento pessoal, né, eu acredito que todo mundo aqui está buscando esse desenvolvimento, esse crescimento interior. Então, essa é a verdadeira felicidade. Mas afinal, o que exatamente são essas satisfações dos sentidos? Né? Alguém gostaria de fazer alguma sugerir, né, o que poderia ser satisfação dos sentidos? Mas é importante entender mais esses detalhes da satisfação dos sentidos, até para que nós não nos tornemos vítimas do nosso próprio ego. Tá? O ego ele é danadinho, né, para inventar desculpas e para dar nó na gente. Né? Eu falo que muitas jiu-jitsu, sabe? O ego ele é faixa preta de jiu-jitsu último grau. Quando você vê, ele vai te dar um nó e vai te convencer, né, a em busca daquela satisfação de sentido de uma forma desenfreada, e você quando vê, já perdeu o controle da situação. Então, o conhecimento não é o suficiente, mas o conhecimento dos detalhes ele vai facilitar muito, né, a atenção, a sua autoatenção, a sua auto-observação em relação a se você está indo em demasia em busca dessa satisfação dos sentidos, ou quais dessas satisfações dos sentidos você tem buscado mais, né? Você percebe que existe um desequilíbrio na sua vida. E esse processo de auto-observação, de autoconhecimento é fundamental para que nós possamos chegar, né, a nos libertar totalmente da influência do mal. Então, descrição das satisfações dos sentidos. Para conhecer um pouquinho mais, eu vou dividir em dois tipos de satisfação dos sentidos. Se bem que as duas, elas interagem muito, né? Elas estão intimamente ligadas. Mas é só para um fim didático, que nós estamos dividindo em satisfação física e satisfação mental. A satisfação física é a categoria mais focada na nossa necessidade versus prazer, né? E nós vamos começar, por exemplo, com o prazer gustativo, né, que está relacionado ao nosso sentimento de degustar aquele alimento que nós gostamos, né? A maravilha, é quase o segundo orgasmo, na verdade. Depende, no caso. Depende de como você está sexualmente. Ok, então, prosseguindo, né, o segundo seria o prazer do toque. É um prazer gerado a partir do contato físico, né, que todos nós sentimos quando tocados ou quando tocamos. Né? Abraços, carícias, massagens, tudo está relacionado ao prazer do toque.
E por último, o prazer sexual, que é o resultado do ato sexual, que é muito que é diferente, está vinculado, mas é diferente do prazer do toque. O toque é um pouco mais sutil e traz um tipo de prazer diferenciado. Às vezes nós temos carinho de abraçar alguém, para não estar muito tempo sem antes, tem que falar com ninguém, viu a questão da Big Brother? Que rapidinho estão se abraçando, rapidinho estão se tocando. Na verdade, isso é um reflexo, porque lá fora eles conhecem pessoas, tem as fontes, de satisfação de toque, lá dentro eles começam a se sentir carentes e realmente buscam esse tipo de satisfação. E por último, a satisfação entorpecente, que apesar de estar inserida na categoria satisfações físicas, é um tipo de satisfação mental também. É uma satisfação obtida através do entorpecimento, independente de qual droga seja, de qual substância seja, é um tipo de satisfação que é obtido pelo entorpecimento. Muita gente busca até sem saber, quando não toma lá o cafezinho, o cafezinho é um tipo de entorpecimento. Não estou dizendo que é errado, estou dizendo que é um tipo de satisfação. A satisfação mental, ela já é um pouco mais refinada e essa, eu diria que a maioria das pessoas não estão tão atentas. A gente está bem atento eu tenho que pegar leve aqui na elaboração, ou eu tenho que pegar leve aqui na comida, ou eu tenho que pegar leve, Agora, a satisfação mental, ela é a mais sutil, porque ela está diretamente ligada à nossa necessidade de sermos sociais. Ela só é possível obter satisfações mentais a partir da interação com outras pessoas. E é aí que o homem deita, rola, tira o chapéu e nem perde a conta. Então vamos especificar quais são. Atenção. Eu não estou chamando a atenção não, estou dizendo que a atenção é um tipo de satisfação mental. Exatamente por nós sermos uma espécie social, nós sentimos satisfação em ter a atenção de outras pessoas. Tem costume que é mestre chamar a atenção, não é verdade? E às vezes não entende por que está tendo aquele tipo de comportamento. Mas na verdade é um reflexo da necessidade que ele está viciado naquele tipo de satisfação da atenção e ele está sempre procurando o caminho de chamar a atenção de todos. Domínio. O domínio trata-se de uma característica diretamente ligada ao egocentrismo. Caramba, dominar outras pessoas é tão bom, fala a verdade. Todo mundo, uma parte da vida, já foi tentado por esse tipo de satisfação. Até mesmo porque você, quando controla outra pessoa, você tem a possibilidade de ter outros tipos de satisfações, físicas, mentais, Ela pode ter reconhecimento, ela pode te dar atenção, ela pode te dar prazer físico. Então, o domínio é um tipo de satisfação que nós temos que estar muito atentos. Então, aqueles que são muito controladores, dominadores, atenção, viu? Porque isso é motivado pelo ego e é um tipo de satisfação mental. Reconhecimento é outro tipo de necessidade básica, de satisfação básica gerada a partir da convivência. Todos nós temos no nosso interior a necessidade de sermos reconhecidos, desejados, admirados, aceitos. Então isso efetivamente faz parte da nossa personalidade. Então estamos o tempo todo, e isso está muito ligado também à necessidade sexual, à satisfação sexual. Então, o reconhecimento é uma necessidade básica que é diferente da atenção, Porque eu posso obter a atenção, por exemplo, do alemão, usando a violência, não é verdade? E não necessariamente ter o reconhecimento dele por Deus. Então, são dois tipos de satisfação que, apesar de ligadas, bem diferentes. E por fim, a identificação, que é um tipo de satisfação está muito relacionado à nossa própria visão do mundo, à influência cultural que nós tivemos, aos gostos que nós desenvolvemos. Então, quem gosta de futebol sente prazer em sentar na frente de uma televisão e assistir um futebol. Quem gosta de balé sente prazer em estar de balé, e assim sucessivamente. Então, a identificação é um tipo de satisfação que está relacionado aos gostos que nós desenvolvemos. Por exemplo, o gaúcho, ele certamente não gosta muito de
uma saladinha, né? E já o aeronóstico não ia se dar muito bem no churrasco, não. O tipo de satisfação, de identificação vai ser diferente. Então, gente, todos temos desejos relacionados às satisfações dos sentidos, tá? E isso é inevitável, tá? Todos nós estamos submetidos a isso, e isso é a ilusão de Maia, é uma das vertentes da ilusão de Maia, da energia ilusória dela, da influência magnética, até magnética que nós sofremos. Aí, todo mundo chega à conclusão que tudo bem, e aí? Né? Nós estamos submetidos, temos que vencer isso, temos que atingir o rompimento desse véu para chegarmos lá. Mas como lidar com isso? Qual é o caminho? Vamos isolar? Como nós já vimos em algumas doutrinas, até um entendimento deles na época, vamos isolar no eremita. Qual vai ser o caminho que eu vou tomar? Desse rolamento, já que eu estou aqui mesmo, estou no enfermo, agora eu vou abraçar o capeta, por licença da palavra. Então, qual é exatamente a direção a tomar? Qual é a atitude em relação a essas satisfações de sentido? A ilusão não está na satisfação dos sentidos, repetindo isso, mas sim na identificação com elas, ou na busca desenfreada delas, fazendo da satisfação dos sentidos a principal meta da existência. Aí eu vi esse conceito interessante. Os desejos, até certo ponto, são normais e necessários. Veja bem, não estou dizendo que os desejos são ruins. Os desejos, até certo ponto, são normais e necessários, pois eles têm a função primária de preservar a vida orgânica. O indivíduo deve saber interagir com o mundo que vive, buscando o equilíbrio dos pensamentos e atitudes entre o racional e o emocional. Toda vez que as atitudes são radicais no sentido de evitar qualquer tipo de satisfação dos sentidos, acontecerá o inevitável fracasso. Se tentarmos radicalizar, é fracasso. Assim como se houver uma total entrega à satisfação dos sentidos, o fracasso também será inevitável. Então, como fazer? Vamos nos basear no ensinamento do que os mestres deixaram para nós. Em especial, mais uma vez, eu vou citar Krishna e Guru, em especial que os dois, mas nós podemos ver Jesus falando sobre isso, nós podemos ver várias outras culturas e filosofias que falam, o Lao Tse, o taoísmo, por sinal o Yin Yang é um símbolo do taoísmo, que é a concepção do equilíbrio perfeito. Ou seja, a postura que nós temos que ter em relação à satisfação dos sentidos não é abstinência, não é a total entrega, é o equilíbrio. É saber usufruir das satisfações sem se identificar com elas e sem se deixar ser dominados por elas. E foi aí que Buda instituiu, Siddhartha Gautama, o conceito, o caminho do meio, que é exatamente a busca por esse equilíbrio. Um texto tirado direto do Dharmapada, buscar uma forma de vida disciplinada o suficiente para não chegar à completa indulgência dos sentidos, pois assim a pessoa passa a ser dominada excessivamente por preocupações menores, e nem a autotortura, que turva a consciência e afasta a pessoa do convívio dos seus semelhantes. Do que o próprio Buda fala que tem que se isolar, você tem que estar no convívio, você tem que efetivamente estar ali no meio, E, enfim, mas e não necessariamente se entregar aos sentidos. No Bhagavad Gita, Krishna também deixa clara a necessidade de atingir esse tão fundamental equilíbrio para que possamos chegar à autorrealização. Desempenha teu dever com equilíbrio, ó Arjuna, que era seu discípulo, abandonando todo o apego a sucesso ou fracasso. Essa equanimidade chama-se yoga. Não há possibilidade de alguém tornar-se yogi
ou seja, uma pessoa que está em busca, uma pessoa iluminada, Arjuna, se come em demasia ou muito pouco, se dorme em demasia ou não dorme bastante. Como é possível concluir, não existe nada de errado com o prazer material. O erro está no desequilíbrio. Gente, vamos lá, vamos para a conclusão. Eu acho que já deu para a gente ter uma ideia bem mais aprofundada do que a Maya, de quais são as satisfações dos sentidos que nós estamos falando, quais são as satisfações dos sentidos que nós estamos submetidos. E eu tenho certeza que alguns de vocês podem estar até já se colocando em algumas situações, ou se imaginando em algumas situações, ou se identificando com alguns tipos de satisfações dos sentidos que você está buscando na vida, que você está, de alguma forma, muito vinculado. Então, o que eu tenho que dizer para vocês é que esse conhecimento não é nada sem um esforço efetivo para se conhecer, para se observar e para se melhorar. É fundamental, e por isso eu volto a dizer que esse material estará disponível para download, já está disponível para download no site www.matrixologia.com.br. É importante termos em fundo em mente quais são esses tipos de satisfação, exercer essa auto-observação e principalmente o auto-enfrentamento. Aceitar e se implementar e identificar quais são os tipos de ilusões que hoje nós estamos mais submetidos e fazer efetivamente um esforço de se libertar dessas ilusões, para que possamos num futuro muito em breve estarmos juntos no Nirvana. Tá certo?